Graça e paz, meus irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui novamente. Nós vamos hoje ministrar a aula de número 9 do curso Atos de Transformação 2. E continuamos a pedir aos irmãos que clique lá, nas redes sociais da igreja, compartilhe os vídeos de aulas e participe conosco, convidando o maior número de pessoas e espalhando para o maior número de pessoas possíveis essas palavras, que a graça de Deus alcance a todos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o julgamento de Paulo. Nós já vimos na aula anterior sobre que Paulo havia sido preso e acusado pelos judeus, e hoje nós vamos ver os julgamentos de Paulo. É interessante que Paulo estava sendo acusado de infringir a lei dos judeus e de agir contra o templo da Judéia e contra César. Então ele tinha essas acusações contra ele. Só que nenhuma acusação conseguiu emitir provas o suficiente para que ele fosse condenado. Paulo passou antes por Agripa, por Félix, o governador Félix não achou nenhuma atribuição que pudesse condenar a Paulo, mas decidiu mantê-lo preso até por questões de segurança, porque se Paulo continuasse solto, provavelmente seria morto pelos judeus. Tértulo fez acusações fortíssimas diante de Félix, apesar de não ter fundamento, embasamento para poder acusar. Ele fez acusações que eram dignas de ser ouvidas, de ser tirado a limpo com o próprio Paulo. Ele acusou Paulo de ser o principal agitador dos nazarenos e de estar agindo contra a igreja e contra César, que era o imperador. Isso você pode conferir no capítulo 24 em diante, capítulo 25 até o 26. E Paulo fez algumas confissões, Paulo foi acusado de ir contra a lei de Moisés. Mas Paulo era um conhecedor profundo da lei mosaica, do judaísmo, de tudo, e ele declarou que cria em Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e não, nas palavras de Paulo, ele não infringia nenhuma lei dos judeus, nem mesmo contra o templo e sequer contra César. Mas Paulo foi mantido preso mesmo assim. Depois, Félix vê obrigado a suspender, adiar o julgamento por questões de não ter como julgar naquele momento, de dar a sentença, porque ele não via culpa alguma em Paulo, mas ao mesmo tempo as acusações que vinham contra ele eram acusações que valiam a pena ouvir, que ele teria que pensar melhor sobre as situações para depois dar o veredito. E pelo fato de Paulo ser também um cidadão romano e ter sido considerado por Félix de não ter nenhum julgamento, nenhuma condenação sobre ele, Paulo pôde ficar preso, mas sob custódia, com os guardas vigiando e tudo, mas poderia receber a visita dos amigos. Os amigos de Paulo poderiam visitá-lo livremente. E isso foi um ganho, porque se não fosse isso, Paulo seria isolado e não poderia ter contato com ninguém e ainda receberia açoites e tudo mais. Passados-se 2 anos, o governador Félix ele foi substituído por Pórcio Festo e novamente Paulo foi submetido à acusação diante agora de Festo. Diante de Festo são praticamente as mesmas acusações,
Paulo fez também a sua defesa e Festo então recusou o pedido dos líderes dos judeus. Se você olhar no capítulo 25, do verso 1 ao 5, vai estar dizendo sobre isso, porque não considerava a fundamentação correta ou suficiente para poder condenar Paulo. E Festo então ouviu a defesa de Paulo. Paulo defendeu diante de Festo também, e nesse momento Paulo fez a apelação a César. Como era cidadão romano, ele poderia poderia questionar e exigir que pudesse ser julgada a sua causa diante de César. Paulo indica de que ele fora acusado de ofender a lei judaica, o templo e o imperador. Acusações políticas e religiosas. E isso gerou um embate junto aos governadores, tanto Félix como Festo, porque era algo que não tinha justificativa própria, não tinha como tirar uma conclusão. Mesmo os governadores concluindo que Paulo não teve culpa, eles ficaram meio com uma saia justa de condenar Paulo sem provas e também de não condená-lo e ficar preso ou complicar sua situação juntamente com as lideranças judaicas, que isso causaria um dano terrível para a política daqueles governadores. E nesse sentido, quando Paulo, tendo direito de cidadão romano, chega para visitar o governador Festo, o rei Agripa. O rei Agripa e a sua irmã. E Festo conta a história de Paulo e o rei Agripa então decide ouvir Paulo também. Então Paulo nós vamos ver aqui que ele vai passar por 3 momentos de meio que tentar condená-lo, mas ele com a sua palavra, com a sua defesa, ele consegue provar, deixar com que todos esses governadores e o rei ficasse consciente de que ele estava certo, de que não havia pontos ou motivos para condenar a vida de Paulo. Esse rei Agripa II, ele era filho de Herodes Agripa I, que é o neto de Herodes o Grande. Então já tinha um grande histórico na política, no meio público, e então esse Agripa foi ouvir Paulo. E Paulo, diante de Agripa, ele faz a sua defesa, assim como fez diante dos outros, ele faz também diante do rei Agripa. E o interessante é que Paulo fez a defesa com Agripa já sabendo de toda a situação, porque o rei Festo já havia contado toda a história, e Paulo começa dizendo do seu encontro com Jesus, dizendo que ele não negava o Deus dos judeus, que ele cria na ressurreição, assim como Moisés já havia pregado que haveria o Deus de ressuscitar alguém de dentre os mortos e que esse seria o enviado, o Messias. Ele cria e ele pregava na ressurreição e cria nos milagres de Jesus, cria que Jesus era o rei dos judeus, o enviado para salvar a humanidade. E foi um momento muito interessante, porque Paulo conta desde o encontro que ele teve, que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e como isso foi marcante em sua vida. Ele conta isso tudo diante do rei, diante do rei Agripa, e o rei Agripa acaba até dizendo no final de que Paulo quase o convenceu a se converter ao cristianismo. O maior problema
o que fez com que Paulo causasse todo esse problema foi porque ele pregava a palavra de Deus aos gentios, ele pregava que ele não precisava ser circuncidado para ser cristão, para ser salvo. A circuncisão não era algo que precisasse, algo que fosse como divisor de águas, que se não fizesse a circuncisão não era salvo. Ele pregava que a salvação era em Jesus e não em qualquer outro ato que o ser humano pudesse fazer. E isso gerou muita complicação com os judeus, porque os judeus, eles crucificaram Jesus Cristo porque criam que ele também, assim como Paulo está causando agora, ele causava contendas, ele não condizia com as tradições judaicas, com o que os líderes religiosos, com os principais sacerdotes diziam. E então o fato de Paulo pregar que Jesus era o Cristo, isso fazia com que os judeus já o criticassem, já ficassem com raiva e não aceitassem a sua pregação. Mas assim como Jesus, Paulo decide abrir mão de tudo o que possuía, dos seus aprendizados, da sua capacidade de saber das coisas, de ser alguém culto, de ser um poliglota, porque falava na língua romana, na língua hebraica, na língua grega. É alguém que conhecia a lei de Moisés, conhecia a lei dos judeus e pôde se defender firmemente, confiante diante dos reis, diante dos governadores, dizendo que ele chegou até a dizer que se ele fosse merecedor de condenação, que condenasse, que ele era a favor que ele fosse condenado, mas também que se ele fosse merecedor de ser considerado sem culpa, que ele fosse liberto. Essa era a petição de Paulo diante dos governadores e diante das pessoas que o ouviu. No final do capítulo 26, você vai ver que Paulo ele fica numa situação muito complicada, porque os juízes, aqueles que estavam para julgar a causa de Paulo, eles ficaram num embate muito grande, porque eles não acharam nada na vida de Paulo que pudesse condená-lo, mas também ficaram receosos de libertá-lo e de ficar em maus lençóis com os judeus e com as pessoas, os principais sacerdotes, os líderes, as pessoas que pediam a condenação e a morte de Paulo. Então foi por questões políticas, para não desagradar nem A e nem B, foi que os juízes, nós podemos dizer assim, que os juízes não libertaram Paulo. E Paulo então pede para ser levado a César, que era o imperador romano, para que pudesse ser julgado por César. E até tem uns versículos que vai nos dizer no final do verso 26, do capítulo 26, a partir do verso 30, de que Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. Mas essas são as palavras do rei Agripa. Mas nós, através dos estudos, através de lendo esses capítulos, nós percebemos claramente que nem o rei, nem os governadores, nem Félix, nem Festo libertaram Paulo, porque eles ficaram com medo da reação do povo. Eles não viram motivos para condenar e mesmo assim não libertou porque ficou com medo do povo. A mesma situação que aconteceu com Jesus diante de Pilatos. Pilatos viu que Jesus não tinha culpa, não era digno de condenação, mas entregou na mão dos cidadãos romanos para que esses o condenassem. E foi praticamente isso que os governadores e o rei Agripa fez com a vida de Paulo. Paulo tem muito a nos ensinar, porque ele traz um grande exemplo para as nossas vidas. Como eu disse aqui antes, Paulo era alguém conhecedor das leis, da lei do Antigo Testamento, da lei
mosaica, né, da lei dos judeus. Ele era alguém que conhecia amplamente, porque antes do encontro dele com Jesus, ele era alguém que condenava os cristãos, assim como os judeus o estavam condenando naquela hora. Então ele abriu mão de todo o seu saber humano, de toda a sua sabedoria, de todo o posto que ele havia adquirido de fama diante da sociedade, diante dos judeus, dos líderes religiosos da época, para ser um seguidor de Jesus. E quantas vezes eu e você deixamos de abrir mão, queremos às vezes um reconhecimento, às vezes ser benquisto diante das pessoas, ter a nossa vida, as nossas atitudes sendo aplaudidas pelos outros, mas esquecemos de que o principal motivo de estarmos aqui, de sermos cristãos, é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então fica de exemplo que eu e você possamos seguir as nossas vidas aqui neste mundo, servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não há causa maior, não há causa melhor do que ser servo de Jesus, do que ser alguém que propaga o Evangelho do nosso Deus. Paulo nos ensina ainda que as qualidades humanas, os cargos, os cursos de estudos, de aprendizado aqui deste mundo, é bom para as nossas vidas, é útil para o nosso ministério, mas ele não está em primeiro plano. O primeiro plano está em servir a Jesus, em ser exemplo para as pessoas, em obedecer ao verdadeiro Evangelho. Porque quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, quando nós conhecemos Jesus Cristo a fundo, nada mais nos importa. Nós deixamos os nossos olhos deixam de brilhar, pode-se dizer assim, pelas coisas do mundo. As coisas do mundo são como um complemento, é como algo que vem sobre as nossas vidas, mas não para nos sustentar, não para nos fazer calar, mas para nos motivar mais ainda a manter o nosso relacionamento com o Senhor. Então que fique para o nosso coração esse exemplo do apóstolo Paulo, de que servir a Deus é a maior escolha que eu e você possa fazer na vida. Então que Deus abençoe, e eu gostaria de orar nesse sentido, para que o nosso Deus seja sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e nos dando a certeza de que mesmo diante da condenação, mesmo se a condenação estiver ao nosso lado, contra nós, mesmo assim que nós possamos optar em servir a Jesus, em propagar o Evangelho de Jesus Cristo ressurreto, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos orar. Pai querido, bendito seja o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem mostrado os exemplos de cristãos que existiram e ainda existem até hoje na face da terra. Pessoas que buscam fazer a tua vontade, que creem no teu nome, que testificam Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, mesmo diante de qualquer situação. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos use para glorificar o teu nome, assim, todos os dias de nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã e seja edificado pela palavra do Senhor Jesus.